Fala, galera ligada aqui na elétrica em questão, desafio de 50 dias, questão de 33 da Sesgan Rio. A questão fala o seguinte: o circuito elétrico de corrente contínua mostrado na figura abaixo é alimentado por duas fontes de energia, uma de corrente, então essa aqui de corrente, e outra fonte de energia, uma fonte de tensão. Beleza. Qual o valor em ampere da corrente I? Ele quer saber qual o valor em ampere da corrente I, corrente que circula aqui nos resistores de 20 e 60 ohms e 40 ohms. Vejam que aqui eu tenho uma ligação séria, né? Ligação séria, eu vou fazer a primeira coisa ali, a primeira parte da minha questão vai ser logo colocar essa resistência aqui em uma resistência equivalente, né? Vai ficar 40 mais 20, 60 ohms. Mas isso nós vamos ver ali na resolução da questão. Depois vamos fazer também uma transformação de fonte. E isso tudo vai nos dar um embasamento para chegar na resposta correta. Então vamos lá, galera. Então, a princípio, o que eu vou fazer primeiro? Fazer a minha resistência equivalente aqui, né? 20 mais 40, 60 ohms. Então, aguardo essa informação. Vou fazer também, é mais fácil para nós encontrarmos fazermos a transformação de fonte de tensão para fonte de corrente. Então, vou transformar essa fonte, a fonte de tensão, em fonte de corrente. Vejam aqui que tipicamente a fonte de tensão, para dar certo, né? Eu verifico que ela está em série com uma resistência, beleza? Então, a fonte de corrente equivalente vai ter essa mesma resistência, agora em paralelo. Então, qual é a resistência? Qual é a grandeza? Qual é o valor da fonte de corrente equivalente a esta de 300 volts, 50 ohms? Então, vou fazer logo aplicando a lei de Ohm, né? E isolando a corrente. Tensão sobre resistência. Então, a corrente vai ser a tensão 300 volts, resistência 50 ohms. Então, a corrente resultante 6 amperes. E esses 6 amperes vai ser justamente no meu valor da minha fonte de corrente. Então, eu vou desenhando aqui, ó, a minha fonte de corrente, de quanto? De 6 amperes. Em paralelo, aqui, ó, em paralelo com a resistência, a própria resistência já do circuito, de 50 ohms. Logo depois eu tenho a fonte de corrente, desenhei aqui fonte de corrente, quanto? 3 amperes. Resistor de 70 ohms, resistor de 60 ohms, e aqui eu tenho a minha, por último, a minha equivalente, né, de 20 mais 40, que dá 60 ohms. Beleza. Então eu vou fazer logo um outro equivalente aqui, ó, 60 com 60, vai dar 30 ohms, né? Beleza. 30 ohms, que vai ficar em série com a resistência de 70. Passo a passo aqui, vamos fazer o passo a passo. Então, eu já vou organizar aqui, ó, minhas fontes de corrente. Eu já vou, estão injetando corrente no circuito, né? Então, não há uma perda de corrente para o circuito externo. Então, é um circuito conservativo. Ó, tem uma fonte de corrente equivalente. Fonte de corrente equivalente, ó, de 9 amperes. Então, desenhar aqui, ó, resistor de 50 ohms.
resistor de 50 ohms, correto. Venho aqui mais ao lado, agora resistência de 70 ohms. E aqui eu tenho resistência equivalente, né, de 60 com 60, 30 ohms. Aqui agora eu tenho uma outra resistência equivalente. Veja que a gente não vai fazer de uma vez, né? Vamos fazer passo a passo aqui para você. Então 70 e 30. 70 mais 30, 100. Aqui eu tenho fonte de corrente equivalente de 9 amperes. Eu tenho resistor de 50 ohms. Resistor de 100 ohms. Então vamos organizar para você ver onde é que já estamos, ó. Então ele quer saber qual é o valor da fonte da corrente, né? Da corrente que é a corrente que ele chamou de corrente I. Aqui, baseado nesse desenho que fizemos, né? Então vamos encontrar onde está o meu resistor de 70. Resistor de 70 bem aqui. E para trás dele é tudo apenas equivalente, né? Da série de 40 mais 20 dividido por... E faz o paralelo com este resistor de 60. Eu tenho aqui o equivalente de 30 ohms. Então tudo que eu tenho para trás do resistor de 70 ohms é o que é o meu equivalente. E aqui eu vou encontrar, ó, eu vou encontrar esta corrente que eu vou chamar de corrente. Agora vamos ver aqui, corrente I linha, tá? Corrente I linha. Corrente daqui vai ser igual, né? Vai ser igual a corrente que vou chamar de IA. E essa corrente aqui eu vou chamar de I, né? Que é a corrente que eu estou encontrar. Veja que IA vai ser igual a I. Por quê? Porque os resistores são iguais. Veja aqui, ó. Eu tô falando deste ponto aqui, onde as resistências são iguais. Logo no divisor de corrente, dá correntes iguais. Beleza. Então, agora nós vamos encontrar justamente essa corrente que eu chamei de I linha. Então vamos lá. I linha, e esta corrente aqui vai ser corrente total multiplicada pelo valor aqui onde eu não quero contar corrente, 50 mais 100, 150. Então aqui I linha vai ser 45 dividido para 15, 3 amperes. Beleza, 3 amperes. Então veja que I linha aqui é 3 amperes. E ela está simples. Eu chamei aqui de IA, aqui de I. Simples, é a metade, né? É a metade. Dessa forma aqui, ó. Então a corrente I, provando matematicamente, né? Corrente I vai ser a corrente I linha. Qual é a corrente I linha? 3 multiplicado pelo da resistência 60, somatório das duas resistências, 60 mais 60, 120. Então, e 3 vezes 60, vamos ficar logo aqui, ó.
180 dividido para 60 mais 120. Corta, corta. 18 dividido para 12. Colocar aqui 18 dividido para 12. É justamente a metade, é isso mesmo, né? Ó. Já que os resistores são iguais, eu vejo que a corrente que tiver aqui de linha vai dividir igualmente. E eu vou ter o valor de 1,5 amperes. 1,5 amperes. Então vamos ver a resposta correta. Letra C. Beleza? Então, basicamente, divisor de corrente. Vejo que dá para fazer de maneira bem rápida, né? Fiz aqui passo a passo já para você verificar e ver, basicamente, se eu fosse fazer de cabeça a questão, como é que ela ficaria na prática. Então, se você gostou, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário. Vai ser fundamental até para maior engajamento no nosso canal. Até o próximo vídeo.